Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez daremos continuidade à nossa resolução da prova da SpaceX, agora com a questão de número 3 de matemática do modelo E, do segundo dia. Vamos à leitura do enunciado. O domínio A, contido nos reais da função f dada por f de x igual a raiz de 1 menos módulo de x mais 2 menos 3 é. Então, como é que vai ser a nossa estratégia para resolver essa questão? Perceba que no conjunto dos reais, para que uma raiz exista, por exemplo, raiz de k, esse k tem que necessariamente ser maior ou igual que zero. Daí a gente pode levar aquilo que está dentro dessa raiz aqui como esse k. Portanto, a gente ganha a nossa primeira condição. Quem que é o nosso k? 1 menos módulo de x mais 2 menos 3. Ou seja, 1 menos módulo de x mais 2 menos 3 tem que ser maior ou igual que zero. Nós ganhamos, portanto, que módulo de x mais 2 menos 3 tem que ser menor ou igual que 1. E, como segundo passo, e o segundo conceito importante, nós temos a definição de módulo. Veja, módulo de y vai ser igual a y se y for maior ou igual que zero. E menos y se esse y for menor do que zero, porque módulo é um valor absoluto, como se fosse o valor de uma distância, sempre positivo. Então, como é que vai ser a nossa estratégia para resolver essa questão? Nós vamos aplicar a definição de módulo e vamos começar de dentro para fora. Nós vamos primeiro analisar o módulo de x mais 2 e depois voltar na nossa condição fundamental, que é essa condição número 1. E aí a gente vai poder definir qual é a amplitude de validade do nosso domínio A, contido nos reais. Ou seja, para que valores dos números reais esse domínio existe, correto? Nós vamos determinar o nosso domínio. Prosseguindo aqui, então, como segundo passo, como eu havia dito, nós vamos analisar esse módulo de x mais 2. Veja, da nossa definição, módulo de x mais 2 vai ser x mais 2 se esse x mais 2 for maior ou igual que zero. Portanto, x maior ou igual que menos 2. E ele vai ser menos x menos 2 se esse x mais 2 for menor do que zero. Ou seja, se x for menor do que menos 2. Então, nós ganhamos aí dois casos. Nós vamos jogar agora esses dois casos na nossa condição número 1 e aí a gente vai prosseguir com a análise. Então, como terceiro passo, aqui vamos colocar em branco para manter o padrão. Como terceiro passo, vamos colocar assim, ó, caso x mais 2, caso x seja maior ou igual que menos 2. O que a gente tem? Nós vamos jogar isso na nossa condição número 1. Qual que é a nossa condição número 1? Que esse camarada aqui tem que ser menor ou igual que 1. Ou seja, módulo de x mais 2. Só que nós estamos em x maior ou igual que menos 2. Ou seja, x mais 2 menos 3 tem que ser menor ou igual que 1. Correto? Essa é a nossa condição número 1. Muito bem. Prosseguindo com essa conta, nós temos que módulo de x menos 1 tem que ser menor ou igual que 1. E agora nós temos outros dois casos. Veja só. Nós temos que analisar o módulo de x menos 1. Então, vamos analisar o módulo de x menos 1. O módulo de x menos 1 será, aí vamos colocar assim, x menos 1 menor ou igual que 1, caso o quê? Isso aqui seja maior ou igual que zero. Ou seja, para isso aqui ser maior ou igual que zero, x tem que ser maior ou igual que 1. Muito bem, tá ok, porque a gente definiu que o nosso x ele tem que ser maior ou igual que menos 2. E 1 é maior do que menos 2. Segundo caso, esse módulo ele vai ser menos x mais 1 menor ou igual que 1, caso esse camarada seja menor do que 1, ou seja, x seja menor do que 1. Então, veja, prosseguindo essa conta, a gente tem o seguinte, que x vai ser menor ou igual que 2, ó, menor ou igual que 2, ou x vai ser o quê?
a gente pode simplificar aqui, né? X vai ser maior ou igual que zero. E perceba que esse intervalo, ele aceita a nossa condição inicial, que é x maior ou igual que menos 2. X estar entre 0 e 2 significa que x é maior do que menos 2. Então, para esse caso aqui, nós encontramos que dessas duas condições aqui, ó, vamos fazer puxar uma setinha aqui, ó, a gente encontra que x deve ser menor ou igual que 2, maior ou igual que zero. Então, a gente ganhou essa condição. Vamos puxar o nosso próximo slide e a gente vai fazer agora a análise caso x seja menor do que menos 2. Muito bem. Então, vamos aqui para um próximo slide. Quarto passo, né? Caso x seja menor do que menos 2, nós teremos o quê? Que o módulo de menos x menos 2 menos 3 tem que ser menor ou igual que 1. Correto? Nós estamos aplicando esse fato aqui, ó, na nossa condição inicial, que é a nossa condição 1. Que o módulo de x mais 2 menos 3 tem que ser menor ou igual que 1. Então, pronto. Nós temos aqui a nossa próxima condição. Prosseguindo essa conta, nós ganhamos que o módulo de menos x menos 5 tem que ser menor ou igual que 1. Ora, agora a gente tem outros dois casos, né? Vamos puxar aqui para fazer essa análise conforme nós fizemos no slide anterior. Então, temos aí, ó, módulo de menos x menos 5 menor ou igual que 1. Então, vamos analisar esse módulo aqui, ó. Ora, esse módulo ele vai ser menos x menos 5 se esse camarada for maior do que zero. Ou seja, se x for menor do que menos 5, menor ou igual que menos 5. Então, caso x seja menor ou igual a menos 5, nós teremos que menos x menos 5 tem que ser menor ou igual que 1. Portanto, a gente ganha que x tem que ser menor ou igual que 6. Maior ou igual que 6, perdão, menos 6. X tem que ser maior ou igual que menos 6. Muito bem. Como segundo caso, se x for maior que 5, que menos 5, caso x seja maior do que menos 5, veja que esse módulo ele vai ficar negativado. Ou seja, nós teremos x mais 5 menor do que 1. E a gente ganha, portanto, que x tem que ser menor ou igual a menos 4. Ou seja, nós ganhamos outro intervalo aí de pertencimento. E perceba que esse intervalo aqui, ele atende à nossa condição inicial, que é x menor do que menos 2. Por quê? X entre menos 6 e menos 4 está dentro de x menor que menos 2. Portanto, dessas duas condições aqui, ó, fazendo a nossa seta, nós ganhamos que x ele deve ser, ó, menor ou igual que menos 4 e maior do que menos 6. Portanto, veja só, x deve ser maior ou igual que menos 6, menor ou igual que menos 4. Então, a gente tem duas condições. Vamos chamar essa condição aqui de condição 2 e essa condição aqui de condição 1. Daí, para a gente definir o conjunto A vai ser a união desses dois conjuntos, dessas duas condições. Portanto, puxando mais uma página aqui, nós sabemos que A vai ser a união da condição 1 com a união da condição 2. Portanto, a gente escreve que A vai ser o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que, vamos colocar a barrinha, né? Tais que x tem que ser menor ou igual que 2
maior ou igual que 0, ou, esse ou na matemática significa a união, então vamos colocar o símbolo de união, perdão, vamos colocar aqui o símbolo de união, união com x menor ou igual que menos 4, maior ou igual que menos 6. Podemos escrevê-lo de outra maneira. A é igual a x pertencente aos reais, tais que esse camarada aqui, como é que a gente escreve em notação de intervalo? Nós vamos escrever aqui, ó, de 0 até 2, fechado. Perceba que nós estamos usando um símbolo de fechado, porque tanto 0 quanto 2 entram. União do menos 6 até o menos 4. Também fechado, porque tanto menos 6 quanto menos 4 entram. Daí, se nós formos observar a nossa alternativa, perceba, A vai ser o intervalo de menos 6 a menos 4, união com 0 até 2. A gente marca, portanto, o nosso item E como correto. Veja que é exatamente aquilo que nós acabamos de encontrar. Ó. X pertencente aos reais, tais que x é a união do intervalo de 0 até 2 com um intervalo de menos 6 até 4. Vamos colocar o ponto e vírgula aqui como o enunciado também colocou. Né? Muito bem, de fato, para mim essa foi a questão mais trabalhosa na prova, porque ela exige vários passos, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com a análise de sinal e tudo mais, mas fazendo assim de maneira cautelosa e com calma, né? Tudo vai fluir muito bem. Depois, se atentar de fazer a união entre as duas condições encontradas, perceba que em ambos os casos, os intervalos de pertencimento que nós encontramos, eles estão associados a esse caso. Porque a gente viu que para chegar nisso, a gente tem que x tem que ser menor do que menos 2. E esse intervalo está realmente em x menor do que menos 2. Então, a partir de uma condição primeira, a gente vai restringindo ainda mais as nossas condições. Marcamos, portanto, o gabarito item E. Agora, vamos para a quarta questão. Muito obrigado e até a próxima.